crianças, chegamos na quinta-feira. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e matemática. Quero que vocês tirem o livro de português, abram no livro, abram na página 67. Nós iremos falar hoje sobre poemas. Sei que vocês já viram o que é poema, já sabem a estrutura do poema, mas nós iremos relembrar mais um pouquinho, tá certo? Eu irei relembrar mais um pouquinho para vocês. Crianças, na página 67. Acompanhe a leitura comigo, tá certo? Quando se casam, as pessoas normalmente organizam uma festa para comemorar o acontecimento. Isso é bastante comum entre os seres humanos, mas, segundo o texto abaixo, pode acontecer também entre os bichos. Leia-o com atenção. Acompanhe a leitura, meus amores. O casamento dos tatus. Quem foi nesse casamento não saiu antes do fim, pois tinha orquestra tocando, violão e bandolim. Tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim, e um tamanduá querendo brigadeiro de cupim. Tinha muitas tartarugas e até um guaxinim, fazendo o papel de padre e só falando em latim. A noiva estava tão linda, vestida de seda e cetim, segurando com as unhas um raminho de jasmim. Prestei atenção no noivo, nunca vi uma coisa assim. Era tão pequenininho que até sumia no capim. Com tanto tatu na mata, e ela quis logo um assim. Esse simples tatuzinho, um tatuzinho de jardim. Então, criança, o poema ele fala de um casamento de dois animais, dos tatus. E aqui ele deu as características para tatu, né, que era a noiva. Que a noiva, como é que estava a noiva? Ela estava vestida com um vestido de seda e cetim. E como era o tatu? O tatu ele era muito pequenininho. Ainda diz que ele desaparecia no capim. Criança, aqui é um poema. Vamos relembrar quais as características do poema. O poema, criança, ele é um texto escrito em versos. Também é composto por estrofes. Ele também geralmente apresenta rimas. A estrutura de um texto, aqui eu peguei uma estrofe. Aqui está uma estrofe, crianças, do poema, O Casamento dos Tatus. E nós aqui, eu irei fazer a estrutura do poema. Eu peguei o estrofe, ó. Tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim. E um tamanduá. Querendo brigadeiro de cupim. Quando eu digo que o poema ele é escrito em versos, e o que são os versos? É cada linha do poema. Então, tinha paçoca e beijinho é o primeiro verso. Doce de leite e quindim, eu tenho o segundo verso. E um tamanduá querendo, terceiro verso. Brigadeiro de cupim, aqui eu vou ter o meu quarto verso. Então eu sei que o poema ele é escrito em verso. Portanto, os versos são as linhas do poema. Também o poema, criança, ele tem estrofes. E o que são os estrofes? As estrofes é o conjunto de versos. Então, esse conjunto de versos eu chamo de estrofe. O conjunto de versos eu chamo de estrofe. Também eu disse que geralmente o poema ele apresenta rimas. E o que são as rimas? É as semelhanças entre os sons de duas ou mais palavras. É a semelhança entre os sons de duas ou mais palavras. Lê essa estrofe aqui, criança. Tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim, e um tamanduá
querendo brigadeiro de cupim. Quais são as palavras que têm sons semelhantes? Quindim e cupim. Quindim e cupim, eles têm sons semelhantes. Portanto, crianças, eles apresentam o quê? Rimas. Eu já disse que o poema ele é escrito em versos, que o poema ele tem estrofes, que são o conjunto de versos, eu chamo de estrofes, e o poema ele possui rimas, que são semelhantes, são a semelhança entre os sons de duas ou mais palavras. Crianças, agora eu irei fazer algumas perguntas para vocês. Vocês irão observar o poema, certo? E irão me responder aí. Crianças, qual é o título do poema? O poema ele está falando sobre o quê? Qual é o título? O casamento dos tatus. Ótimo. Quantas estrofes, crianças, tem esse poema? Vamos contar as estrofes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o poema O Casamento dos Tatus tem 6 estrofes. Quantos versos possui cada estrofe? Então, cada estrofe, criança, vai possuir quantos versos? 1, 2, 3, 4. Cada estrofe tem 4 versos, que são as linhas do poema. Outra. Agora vocês irão pegar um lápis, criança, para resolver essa questão, tá ok? Circule as rimas que aparecem na terceira estrofe. Então, eu vou contar 1, 2, 3. Qual é a terceira estrofe? Tinha muitas tartarugas e até um guaxinim, fazendo o papel de padre e só falando em latim. Aí está a terceira estrofe. E quais são as palavras que rimam? Circulem aí. Circularam? Agora vamos ver se vocês acertaram. Crianças, tinham muitas tartarugas e até um guaxinim, fazendo papel de padre e só falando em latim. Quais são as palavras que rimam? Guaxinim com latim. Guaxinim e latim são as palavras que rimam. Então, eu vou circular essas palavras. Por que que elas rimam? Porque elas têm sons semelhantes. Então, são as palavras que rimam. Fizeram, crianças? Muito bem. Gostei de ver a participação de vocês. Lembrando que um poema ele possui versos, ele possui estrofes e geralmente possui rimas. Os versos são as linhas do poema, o estrofe é o conjunto de versos e as rimas é a semelhança entre os sons de duas ou mais palavras. Crianças, vamos passar para a página 68. Página 68. Acompanhando comigo, vamos resolver a página 68. A questão 1, criança, diz assim: o conteúdo do poema lido. Primeiro círculo, explica como acontece os casamentos dos animais. Conta como foi o casamento dos tatus. Ou convida para a festa de casamento dos tatus. Ele está contando o quê? Ele está contando o casamento dos tatus. Então, eu irei marcar o segundo círculo. Fizeram desta forma? Ok. O segundo, de acordo com o poema, responda aos itens. Escreva o nome de um instrumento musical que foi usado na festa de casamento dos tatus. Lá no poema, voltando no poema, na primeira estrofe diz assim: pois tinha orquestra tocando, violão e bandolim. Você pode escrever um instrumento, pode ser violão ou bandolim. Quem fez o papel de padre? Alguém lembra? O guaxinim. O guaxinim foi o padre na história. Como a noiva estava vestida? Aí ela diz lá já
Na quarta estrofe diz que a noiva, ela estava tão linda, vestida de cetim, de seda e cetim. Então a noiva ela estava vestida de seda e cetim. Releia a estrofe para responder ao que se pede. Tinha paçoca e beijinho, doce de leite e quindim, e um tamanduá querendo, brigadeiro de cupim. Que guloseimas havia na festa? Paçoca, quindim. Que mais, criança? Doce de leite. Que palavras rimam entre si nessa estrofe? Quindim e cupim. Quindim e cupim são as palavras que rimam nessa estrofe. Então, ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Espero vocês na sexta-feira para nossa aula de língua portuguesa. Fiquem com Deus e até sexta-feira.